Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos, ouvintes. Hoje queria convidá-los a dar um passo além nessa nossa jornada espiritual. Não só rezar, mas meditar. Meditação não é uma técnica complicada ou reservada a monges. Ao contrário, é educar o coração para Deus. É aprender a escutar sua palavra, escutar sua voz no silêncio do dia a dia. Como nos recorda, nos diz São Francisco de Sales, na introdução à vida devota, a meditação, ela nos abre para as verdades divinas, para as verdades eternas, para as verdades de Deus. Queria convidá-los a descobrirmos juntos como isso transforma a nossa oração em um encontro vivo, um encontro pessoal, um encontro profundo com o Senhor. Sim, a meditação deve nos proporcionar, ela nos proporciona um encontro com o Senhor. E eu poderia dizer isso, sem dúvida nenhuma, parafraseando São Francisco de Sales na Filoteia, que é a introdução à vida devota. São Francisco de Sales nos dá um método simples e acessível para meditar, perfeito, para quem tem uma vida agitada, como normalmente é a nossa. Este é o caminho que ele nos propõe. Primeiro, preparar o coração. Meu irmão, minha irmã, encontre um lugar quieto, respire fundo e se coloque na presença de Deus. Silêncio é essencial. É ali que o mais importante da oração acontece, no centro da nossa vida. Segundo, considere uma verdade. Escolha um ponto do Evangelho, uma virtude ou uma necessidade real da tua vida, que precisa ser trabalhado, moldado, pensado, analisado, enfim. Todos nós nos conhecemos e sabemos aquilo que precisamos. Terceiro, São Francisco diz, devemos mover os afetos, ou seja, deixe que esta verdade desperte amor, arrependimento, gratidão ou compaixão. Deixe esta realidade mover o seu coração. Quarta coisa que ele nos fala, fazer um propósito. Tome uma decisão concreta, pequena e viável. Concreta, pequena e viável. E quinto ponto, tão importante, conclua a sua oração. Falando com Deus como a um amigo. Falar com Deus como um amigo. Esse método não exige horas. Basta a disposição do coração. É deixar a verdade descer como uma semente que germina. Veja bem, deixar a verdade descer como uma semente que germina. Isso é muito importante para todos nós. Não precisa mais de 10 minutos para isso. Não precisa um tempo exagerado para esta realidade.
É necessário somente disposição do coração. Por isso, meditar não é apenas pensar muito. Meditar é deixar a verdade descer no coração. Muitos confundem meditação com análise intelectual. Não. Na verdade, meditação é acolher. Como Maria, lá em Lucas 2,19. O que diz o texto? Ela guardava tudo no coração. Guardava tudo no coração. Meu irmão, minha irmã, Deus fala no silêncio, onde superamos o egoísmo e nos abrimos ao amor e à compaixão. Pense, onde há perdão ou aceitação de diferenças, ali Deus se faz presente. Onde há perdão ou aceitação de diferenças, ali Deus se faz presente. Olha, o centro da meditação, o que é? Um ponto por vez. Foque em uma verdade só. Exemplo, no Evangelho de hoje, ele vai estar meditando, isso é um exemplo, né? Sobre misericórdia. Deixe ecoar a misericórdia, sem dispersão. Deixe ecoar no seu coração o que é misericórdia. E aí, você tome uma decisão concreta. Ou seja, um propósito. Não um propósito vago, porque os propósitos vagos falham. Diga a você mesmo: hoje perdoarei aquela pessoa no meu trabalho. Hoje darei o passo de encontro a determinada situação ou pessoa. Isso ativa a vida interior dentro de nós. Porque isto une o humano, que somos nós, e o divino, que é Deus que age em nós. Talvez você poderia, mas como é que eu vou escolher um tema? Isso é simples. Você leia o Evangelho do dia. Pega lá no app da liturgia diária. Tem tantos meios. Pense numa virtude. Por exemplo, a paciência, se você é impaciente. Pense numa atitude recorrente da tua vida. Por exemplo, se você acha que você tem uma certa arrogância, medite no puers eterno, naquela criança eterna que deve existir dentro de você. Ou seja, aquela pessoa que deve ser sempre mansa. Se você tem uma necessidade do próximo, fome de um irmão, lembre que Deus se faz presente ali sempre como o amado da tua vida. E como concluir um propósito? Ele deve ser sempre pequeno e real. Dizendo para você mesmo, rezando: Senhor, ajude-me a sorrir para um excluído hoje, por exemplo. É algo pequeno, mas transformador. Como o menino Jesus na manjedoura, simples e revolucionário. Olha que legal, você sorrir para alguém no dia de hoje. A grande verdade, meu irmão e minha irmã, é que nossa oração, meditação, deve nos transformar, deve nos fazer crescer e nos possibilitar ir ao encontro do próximo. Encontrar Deus, encontrando-se com o irmão, com o outro.
Talvez eu te perguntaria hoje: qual verdade Deus quer plantar em você hoje? Esta é uma fonte de meditação. Qual verdade Deus quer plantar hoje em você? Agora eu queria te propor, vamos colocar mãos à obra? Um método de 10 minutos diário de meditação, adaptado da Filoteia para iniciantes da meditação. Ele nos convida a alguns passos. Silêncio e presença, ou seja, feche os olhos, respire e reze: Senhor, aqui estou. Um minutinho fazendo isso. 3 minutinhos de leitura do Evangelho. Escolha o Evangelho do dia, por exemplo. Esta vai ser sua missão. O Evangelho do dia. 3 minutos, você vai meditar aquele Evangelho. Vai ler, reler. Mais 3 minutos, vai se perguntar o que Deus me mostra através deste Evangelho. Uma imagem, uma palavra, um sentimento. Deixe crescer isso dentro de você por 3 minutinhos. Mais 2 minutinhos, um pedido de graça. Reze. Reze assim: Senhor, dá-me um coração manso. Dá-me a sabedoria disto que eu li. Faze-me entender um pouco tudo isso. E conclua com 1 minuto. Escreva aquilo que é a moção do dia. Faça isso pela manhã ou à noite. Em uma semana você verá o coração mudado. Eu te garanto. Em uma semana você verá o seu coração diferente. Eu cronometrei esse método para facilitar a vida de cada um de vocês. Cada um de vocês, ouvinte. Lhes aconselho a anotar em um caderno para que seja fixada essa metodologia santificante que nosso pai Francisco de Sales nos ensinou na Filoteia. E assim, concluindo este nosso encontro de hoje, queria, sem dúvida nenhuma, propor a vocês uma missão semanal. Através de uma pergunta um pouco interativa. Escolha um evangelho do dia. Escolha um evangelho. Medite com esse método de 10 minutinhos. Anote o que Deus lhe mostrou. E o propósito que você se dispõe em deixar ecoar este método. E depois, compartilhe. Compartilhe comigo, compartilhe com os nossos irmãos que estão neste mesmo caminho, aqui na nossa rede. Qual verdade desceu no seu coração? Essa pergunta para você refletir e responder. Qual é a verdade que desceu no seu coração? Qual é o silêncio que mais te assusta e como a meditação pode transformá-lo em escuta? Qual é o silêncio que mais te assusta e qual é a verdade que pode transformá-lo em escuta? Rezemos. Senhor, dá-me um coração que escuta, que eu não apenas fale contigo, mas aprenda a acolher tua palavra. Forme em mim um coração manso e fiel, aberto ao teu menino eterno, que renova a esperança. Amém. Caro irmão, cara irmã,
Vamos fazer este caminho juntos. Queria te pedir, se este caminho que estamos propondo está te fazendo bem, condivida com aqueles e aquelas que você sabe que são importantes para você. Envie este podcast para os seus amigos, para as suas redes sociais e vamos juntos rezar e meditar, encontrar-nos com Deus, sentido primeiro e último para toda a nossa vida. Deus lhes abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.